tarde, entrando no ar agora, ao vivo na Causa Operária TV, Panorama Brasil, 3 de junho de 2020, no meio da pandemia do coronavírus, maior crise mundial aqui do século XXI, do nosso país também. Hoje, com as notícias sempre de norte a sul do país, vamos falar do Pernambuco, vamos falar de Brasília, está tendo ato. Nesse momento aqui, o companheiro Renan Arruda, da direção nacional do partido, da direção do partido em Brasília, vai entrar aqui conosco ao vivo do local do ato, vai dar as informações daqui a pouquinho. No momento, estamos aqui com o companheiro Vitor Assis, lá de Recife. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, companheiros da CELTV. Isso aí. Você que está assistindo a gente, não esqueça, curta, compartilha, deixe o seu comentário aqui na nossa transmissão, vamos debater, apresente seu informe, a novidade, sua sugestão, crítica ou observação, é sempre bom para enriquecer a nossa descrição, a nossa discussão. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso site, receba as atualizações, clique no sininho, tudo aquilo que você já sabe, e eu não sei ainda por que você não fez até agora. Muito bem, notícias do dia, vamos começando aqui, vamos esquentando o programa, porque o governo quer proibir as fogueiras de São João, tradicionalíssima festa, muito particularmente no Nordeste, e aí agora a pandemia é pretexto? Exatamente. Tanto aqui em Pernambuco e na Paraíba, né, tem duas cidades que reivindicam o título de maior ou melhor São João do mundo, que é a de Caruaru, no Agreste Pernambucano, e a de Campina Grande. E ambos os locais, os governos estão trabalhando para impedir que haja fogueiras, né? E é mais um exemplo que a gente vê de, de como está sendo utilizado o pretexto da pandemia do coronavírus para atacar tudo que diz respeito à organização da população, às suas festividades, suas manifestações, etc. Nesse caso é particularmente estranho porque ninguém fica dentro de uma fogueira de São João. O fogo afasta as pessoas, não dá para você ficar grudado um do outro em cima de uma fogueira. A fogueira somente ajuda a tornar a festa mais bonita, mais organizada, mais significativa. E eu acho que embora seja questões bem diferentes, mas cabe até comparar um pouco com o que tem acontecido com as torcidas organizadas. Em Pernambuco, até onde a gente sabe, foi o primeiro estado que conseguiu aí, por meio do judiciário, de todas as instituições reacionárias, banir completamente as torcidas organizadas ou as maiores torcidas organizadas daqui. No caso, a Inferno Coral, a Torcida Jovem e a Fanáudio. E a gente agora entende bem por que é que a burguesia ela se preocupa tanto em atacar tudo que está relacionado às atividades dos trabalhadores, da população em geral. Porque as próprias torcidas organizadas estão se mostrando aí um foco, né, de mobilização contra a própria direita golpista, contra o governo Bolsonaro. Da mesma maneira, a gente vê amplamente sendo feito com o carnaval, né, e aí já é algo que não fica tão restrito ao Nordeste, a gente vê, vê bastante acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é governado por elementos da extrema-direita, e, ao que parece, o São João ele está diretamente relacionado a esse problema, né? Ou seja, enquanto a população não é protegida dos capitalistas que obrigam o povo a trabalhar sob as piores condições possíveis, né, trancafiados em galpões sem um mínimo de segurança em relação ao contágio, né, tendo seus salários reduzidos, a população é obrigada a sair de casa até mesmo para receber um auxílio que até hoje o governo não pagou. Simplesmente enquanto tudo isso acontece, fazer uma festa, né, que acontece há não sei quanto tempo, uma festa popular, uma das poucas oportunidades que o povo tem de se reunir para comemorar alguma coisa, para festejar, está sendo tolhida pelos governos da direita, né? Ou governos
se dizem de esquerda, como é o caso do PSB, tanto na Paraíba quanto em Pernambuco, mas que seguem a política da burguesia de reprimir duramente o povo. Você falou das torcidas aqui no sábado passado, no domingo passado, dia 31 de maio, teve manifestação na Avenida Paulista. O povo foi às ruas, o povo trabalhador, chamado aí pela imprensa de torcedor, mas simplesmente porque quem esteve presente, quem esteve à frente aí, quem esteve numa posição mais visível foram as torcidas, em particular a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, mas mais de uma torcida do Corinthians, torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Santos e outros times estiveram lá de braços dados contra o fascismo, contra a extrema-direita, decididos aí a impedir que a direita tomasse as ruas. Ia ter um ato ali em frente à Fiesp, os bolsonaristas, e o ato de esquerda concentrado no MASP impediu aí o festejo coxinha. Aí, em Pernambuco, no Nordeste, as torcidas já se manifestaram publicamente, os trabalhadores, o pessoal que é o povo, que não é aquela esquerda frufru que fica em casa e tem ojeriza de pobre. O trabalhador torcedor já saiu às ruas, ainda está discutindo o que está acontecendo e de qual torcida você faz parte, Vitor? Bom, sobre as torcidas, ainda não tivemos nenhum ato em que as torcidas estivessem presentes aqui em Pernambuco. Aqui, como em todos os estados, tem alguns agrupamentos de torcedores, que são chamadas torcidas antifas, né, que são agrupamentos de esquerda, porém minoritários. Então tem a torcida do esporte antifa, náutico antifa, por aí vai. E esses agrupamentos que eles se pronunciaram em um primeiro momento, dizendo que pretendem organizar um ato, né, mas não divulgaram nenhuma data e falaram que estariam discutindo aí para ver quando que fariam um ato, né? Aparentemente ainda não foram contagiados pelas manifestações do domingo. Mas o fato é que isso daí não corresponde à esmagadora maioria dos integrantes das torcidas organizadas. E nós estamos conversando aí com esses setores para procurar organizar atos de rua o quanto antes. Eu torço para o Esporte Clube do Recife, né, que se orgulha aí de ter a maior torcida do Norte e Nordeste. Acho que eu não vou entrar no mérito aqui para não haver maiores confusões e brigas. Mas de fato que tem tanto o esporte, né, tem várias torcidas, né, mas principalmente a torcida jovem, que tem muita gente, e o Santa Cruz tem a torcida da Inferno Coral, que também agrega milhares de torcedores, e que também não por acaso são perseguidas aí duramente pela imprensa burguesa e pela polícia. Como eu falei, essas torcidas organizadas de massa que reúnem milhares de pessoas, elas estão no momento banidas pelo aparato de repressão do Estado, Ministério Público, Judiciário, etc. Talvez até mesmo por causa disso daí, né, do fato de terem sido perseguidas, banidas, e apenas o nosso partido ter denunciado isso aí, a esquerda de conjunto ficou calada. Talvez por isso ainda estejam apresentando maior cautela de colocar a cabeça de fora e convocar algum ato. Mas o fato é que a tendência existe, nós devemos nos próximos dias estar assistindo aí essas organizações saírem nas ruas. Para além disso, nós tivemos hoje pela manhã um ato organizado por militantes da luta pela moradia, movimento MLST. Não sei se a produção tem uma foto para mostrar aí. Reuniu alguns militantes e ativistas, né? E eu acho que é importante porque mostra aí a tendência de sair nas ruas. Mais tarde nós vamos falar aí dos atos que estão sendo convocados. Há uma tendência muito clara, né? No momento não importa tanto o número dos atos, mas o que importa é nós organizarmos os atos, porque a tendência, né, conforme se revelou no domingo, em São Paulo,
na própria segunda-feira no Paraná. Ontem tivemos atos no norte do país também, em Belém, em Rio Branco, que se mostra uma tendência explosiva à mobilização. Está aí a foto do ato que ocorreu hoje pela manhã. Né? E aí, nos cartazes você vê várias manifestações contra a direita, contra a ação da polícia, contra a própria fome, né? Que é uma política da direita, né? Deixa matar o povo de fome, por aí vai. Isso aí. Bom, vamos falar rapidamente aqui sobre a reabertura. O companheiro Renan já está lá no Distrito Federal. Não vamos falar da reabertura, não. Vamos falar de um tema político do Nordeste. Faltou a gente analisar isso daqui com maior detalhe. A notícia apareceu na nossa pauta e eu fiquei curioso. Tem aí um atrito dentro do PT, o pau está quebrando. A Marília Arraes parece, segundo o blog de Jamildo, aí, jornalista regional, uma figura aí já tradicional, um direitista que tem, a gente estava falando antes aqui, tem furos da direita e da esquerda, das informações aqui da discussão dentro do PT. Eu queria entender melhor, queria que o companheiro Vitor contasse para a gente qual que é a pendenga aí entre a Marília Reis e a direção do PT em Pernambuco. Tá certo. A gente tem discutido um pouco no nosso Diário Causa Operária, né, com todo o cuidado que exige essa discussão, o que tem ocorrido aí algumas operações e investigações relacionadas à compra de respiradores e todo tipo de equipamento médico. No Rio de Janeiro, isso aí já está bastante claro, né, que está servindo para que os apoiadores do presidente legítimo Jair Bolsonaro possam perseguir o seu adversário no momento, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Mas o fato é que as investigações que acontecem em vários estados sobre esse problema, elas revelam que, de fato, o que também não é nenhuma novidade, existe alguma máfia, né, relacionada ao problema dos equipamentos médicos. Né? E existe também, não por mérito da Polícia Federal ter encontrado isso, mas existe porque todo tipo de negócio capitalista é essencialmente mafioso. Todo tipo de negócio ocorre de uma maneira para um determinado grupo controlar totalmente a venda e o mercado desse produto, enquanto os setores como as universidades, os setores mais progressistas que atendem melhor os interesses da população são deixados de lado. É o caso do Recife, né? Que também aí, vamos deixar claro, não é nada de especial com o prefeito Geraldo Júlio, que é golpista, um capacho da burguesia, mas também não é nada de especial de Recife, é a situação de todo o país. Ao invés da prefeitura do Recife, do estado de Pernambuco, está procurando, de fato, a melhor maneira de enfrentar o coronavírus, que seja o mais barato, que ao mesmo tempo seja o mais eficaz, que possibilite as pessoas a passar por esse momento com o mínimo de dano possível. A política não é de procurar parcerias com as universidades, comprar os equipamentos que são desenvolvidos pela UFPB, pela própria UFPE, pela UNB, mas sim de estar comprando daqueles que financiaram as campanhas do próprio Geraldo Júlio para a Prefeitura do Recife, que de fato sustentam, né, a sua gestão à frente da Prefeitura. E por causa desses esquemas, né, tem aparecido aí algumas operações da Polícia Federal investigando o prefeito Geraldo Júlio. Né? Segundo alega a Polícia Federal, a irregularidade na compra de 500 respiradores. O que acontece é que hoje a deputada federal Marília Reis, que foi foi pré-candidata ao governo de Pernambuco em 2018, sendo rifada em favor do PSB, e que hoje é pré-candidata à prefeitura do Recife, ela teria vindo a público endossar a denúncia, né, mostrar aí os interesses que regem a gestão de Geraldo Júlio à frente da Prefeitura do Recife.
Mas o que é de mais interessante é que a ala direita do Partido dos Trabalhadores, né, a ala direita que inclusive controla o Diretório Municipal do Recife e também o Diretório Estadual, mas as declarações do Diretório Municipal têm sido mais contundentes nesse aspecto, né, que é uma ala que está fundamentalmente ligada ao senador Humberto Costa, né, que é a maior expressão da ala direita do PT no Estado, vieram atacar o pronunciamento da Marília Reis, porque, afinal de contas, essa ala ela apoia quase que de maneira incondicional o governo do PSB do Paulo Câmara, o governo do Estado, e a gestão do Geraldo Júlio, a Prefeitura do Recife. É um conflito bastante interessante, porque nós já vimos manifestações desse tipo, mas mais uma vez reforça aí de que a ala direita do PT, né, controlada sobretudo pelo Humberto Costa, ela está tão interessada em forjar acordos com a burguesia, que nesse momento aparece aí no entorno do PSB, está tão disposta a ponto de atacar os próprios elementos do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, elementos que se colocam mais à esquerda desse processo. É algo que nós temos que acompanhar o desenvolvimento, mas mostra aí que há um conflito, né? Inclusive, esse conflito também deve se manifestar de outras formas, conforme a gente estamos investigando aí, de que certamente, na medida que essa ala direita do PT está procurando apoiar a todo custo o governo do Estado, essa ala direita também está contendo ao máximo possível essa tendência da população sair às ruas. Afinal de contas, qualquer mobilização que haja, por mais que seja contra o governo Bolsonaro, mas que se desenvolva da maneira como tem acontecido no Paraná, por exemplo, de que a população sair quebrando as coisas, se radicalizar, isso daí, obviamente, vai ser péssimo para um governo direitista como o do PSB em Pernambuco e, naturalmente, que a ala direita do PT não vai querer que isso aconteça. É isso aí, a gente acompanha essa crise aqui, tanto na Causa Operária TV, aqui no Panorama Brasil, você tem as notícias direto do que está acontecendo nos estados aqui, a militância do Partido da Causa Operária atuando conosco aqui, trazendo a informação, a análise, a crítica. E agora vamos ver o que aconteceu em Brasília, o que aconteceu ou o que está acontecendo ainda. O companheiro Renan Arruda esteve lá, está lá, no local do ato, pelo Fora Bolsonaro, mais uma da onda de manifestações que vem evoluindo pelo país, começando aí a esquentar o tempo, numa ampla campanha, numa forte campanha contra o governo Bolsonaro. Bom dia, Renan, boa tarde. O que está acontecendo aí em Brasília? Conta pra gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vitor. Pessoal aí da produção. Também as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Bom, hoje realizou-se aqui o segundo ato do Comitê Popular Fora Bolsonaro, que congrega partidos políticos. Temos nós do PCO, tem militantes do PT, da UP, do PSOL, enfim, é um movimento, organizações também populares. A FNL estava participando conosco aqui dessa atividade de hoje, a Frente Nacional pela Libertação, o movimento do Sem Terra, né? E, bom, hoje foi esse nosso segundo ato, ele foi realizado aqui na frente do TSE, né, porque tem um processo aí de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, o comitê deliberou por fazer esse segundo ato aqui, né? Acho que foi muito importante. Nós tivemos a presença de companheiros da direção nacional do PT, o companheiro Gilberto Carvalho, também teve aqui a deputada Érica Cocai, os partidos políticos, a juventude, né, movimento negro. Inclusive, nesse momento agora, vários companheiros estão saindo aqui do local, já acabou o nosso ato, né, para ir para Planaltina, porque na noite de anteontem aí teve um morador, um pobre negro da periferia de Planaltina, que foi barbaramente aí atacado pela polícia, e vai ter uma manifestação agora em Planaltina, em protesto contra essa situação, né? contra essa agressão bárbara, covarde, típica da extrema-direita, típica do fascismo, né? E assim, eu acho que o que vale salientar aqui, tanto desse ato como
de outras atividades que estão se avizinhando. Por exemplo, no próximo domingo está marcado aqui, eu acredito que vai ser um grande ato. Ontem à noite eu participei de uma reunião com torcidas organizadas, tinham cerca de 40 pessoas participando, que eu achei muito interessante, porque eram flamenguistas, com vascaínos, com corintianos, com palmeirenses, atleticanos, cruzeirenses, torcidas aqui do próprio DF. E muito interessante porque, inclusive, muitas dessas torcidas aí fizeram um pacto maior em torno da luta, né, contra o fascismo, contra a extrema-direita, contra o Bolsonaro, né, deixando de lado aí as divergências típicas das torcidas organizadas de futebol, né? Eu acho que foi muito importante. Isso mostra o desenvolvimento, como eu estava colocando anteriormente, uma situação de evolução muito rápida na situação política, né? Eu acho que isso aí você denota esse clima de ficar em casa, está perdendo muito força, né? Tá ficando absolutamente claro que se os trabalhadores, se a população não sair às ruas, eles vão sair na marra para trabalhar e morrer trabalhando, né? Porque a pandemia só se expande, né? Então, acho que existe essa tomada de consciência, tanto do ponto de vista da situação levada aí pelo coronavírus, né? E aí a absoluta nulidade do Estado, né? Como também por outras condições, como o problema do desemprego, né? A situação de fome que está proliferando aí por todo o país, né? Então, assim, esse ato aqui demonstrou mais uma vez o acerto que tem sido aí a política defendida pelo PCO, no sentido de ir às ruas, né? Fizemos um ato com toda a segurança, né? com isolamento, enfim, mas mostra o acerto porque isso aí tem sido um dinamizador dessas mobilizações que já começam a ocorrer por todo o país. E quando a gente estava entrando no ar, no comecinho do programa, você estava fazendo uma intervenção. Quem falou no ato, o que disseram e o que você disse, Renan? Qual é a posição do Partido da Causa Operária, particularmente diante desse problema da cassação da chapa, né? Nós assinamos recentemente o pedido de impeachment protocolado por todos os partidos de esquerda, né? E organizações populares e tudo mais. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essas duas questões. Qual a posição do pessoal que está no ato e o que a gente defendeu, o que você falou? Tá. A posição geral aí foi mais ou menos assim, não teve comum aí, obviamente o sentimento pelo fora Bolsonaro é absoluto, né? Posições, né? Tem obviamente aqui uma frente que congrega várias organizações de esquerda que têm posições políticas diferentes, né? Mas, assim, um sentimento dominante é esse problema do fora Bolsonaro, porque, inclusive, qual que eu acho que é a importância disso aí, é porque ele confronta absolutamente aí com a política de alguns setores da esquerda, né, que se expressou aí na assinatura desse manifesto verde e amarelo, um manifesto que sequer cita o Bolsonaro em seu texto, ou seja, é um verdadeiro manifesto de defesa do governo Bolsonaro, né? Então, o conjunto das colocações apontaram sempre no sentido da necessidade da mobilização e que o eixo fundamental é o fora Bolsonaro. Então, eu acho que isso é um aspecto. O que nós procuramos salientar dois aspectos, eu acho que são centrais, né? Em primeiro lugar, a gente procurou apresentar aí um breve balanço sobre como o nosso partido está vendo a evolução da situação política. Usamos como marco aí a questão do ato em São Paulo, da configuração, vamos dizer assim, das pessoas que participavam do ato, né? Um movimento nitidamente operário, né? Da periferia, são operários literalmente, ou mesmo familiares de operário, era claro, era evidente isso aí, né? O que demonstra, vamos dizer assim, uma tendência à mobilização desse setor fundamental que é a classe operária brasileira. Em segundo lugar, frisamos que isso aí estava relacionado, inclusive, à própria posição dos sindicatos, né, que diante dessa situação, boa parte deles aí estão fechados, né, que esse movimento, vamos dizer assim, expressa uma quebra vamos dizer assim, furar esse bloqueio que tem sido imposto aí por essa política absolutamente errada, né, inconsequente dos sindicatos, né? E, obviamente, colocamos a questão
de um ponto de vista aqui da mobilização geral, porque óbvio, o TSE, assim como o STF antes, assim como o próprio Congresso Nacional, são instituições que tiveram todas, como é que se diz? Irmanadas no golpe de Estado, na perseguição ao próprio PT, na perseguição e prisão do Lula, o banimento dele das eleições, né? Quer dizer, então procuramos salientar isso aí e apontamos aqui a mobilização, chamamos a constituição de um grande bloco de esquerda, né, com suas bandeiras, com suas faixas, com suas camisetas, com seus materiais, mas uma unidade na prática, né, na mobilização de domingo. Assim, no geral, basicamente foi essa a intervenção. Bem, muito bom, muito obrigado pelas informações, Renan. Vamos fechar aqui o programa com o problema da reabertura. Um comentário dos dois companheiros, porque no Recife, em Pernambuco, tem aí um programa, o que eles estão chamando aí de cronograma para flexibilização das atividades econômicas. Então, daqui até o dia 15, lojas de material de construção, delivery e comércio não essencial, reabertura gradual da construção civil, varejo de bairro, salões de beleza, serviços de estética, delivery e coleta de shopping centers, centros comerciais, torno dos treinos do futebol profissional, a gente está falando do futebol agora há pouco, e reabertura gradual dos serviços médicos, odontológicos, veterinários, concessionárias e locadoras. Daí para frente, estão prevendo reabertura do varejo, dos shoppings, das feiras, dos polos de confecção, jogos de futebol profissional sem torcida, reabertura dos serviços de escritório, serviço público, centros esportivos, alimentação, bares, restaurantes, lanchonetes, academias ginásticas similares, museus, cinemas, teatros, eventos esportivos com torcida limitada e retorno de eventos com novos protocolos. Isso daí para um futuro não anunciado. E em Brasília, tudo que está aqui, porque havia o lockdown, no Recife, tudo, agora parece que acabou, né? Porque esse plano começou no dia 1º. Tudo isso daqui já estava mais ou menos funcionando, né? Os shoppings estão reabrindo, mas o fechamento não era assim a norma, né? Então, Vitor e Renan, não necessariamente nessa ordem, um comentário sobre a reabertura. Poderia começar aqui comigo por conta da finalização do ato aqui, que o pessoal está me esperando. Vamos lá. É o seguinte, bom, Brasília está em processo de expansão aí, os shoppings aqui já reabriram, né? Tem outros setores da economia que estão reabrindo também, então é uma escalada crescente semanal, né? É uma volta à normalidade, quer dizer, que no sentido de uma expansão, vamos dizer assim, absoluta da calamidade, né? Porque a gente está vendo aí que o vírus aqui no DF está crescente, nós temos ele principalmente concentrado agora na periferia, ou a expansão mais acelerada na periferia da cidade, né? Que são os trabalhadores, inclusive muitos que estão trabalhando aí nos shoppings, trabalham no comércio, né? Que trabalham durante o dia e à noite voltam para suas casas. Quer dizer, é uma situação muito grave que está se vendo aqui. E eu cito uma menção, um pouco antes, eu não tive, infelizmente, condição de aprofundar, mas eu queria levantar uma questão que eu acho que é da maior gravidade, que ocorreu aí, salvo engano, no dia de ontem, é que um dos focos centrais aqui da epidemia é justamente a cidade satélite de Ceilândia. E o deputado pelo PT, tem o companheiro Chico Vigilante, ele teria proposto aí, né, na Câmara Federal, uma ação para que o governo do DF, o governo aqui direitista, fascista do Ibanez, bolsonarista, quero salientar que essa rápida reabertura aqui do funcionamento do comércio, de algumas indústrias, né, aqui em Brasília, tem a ver com as relações que ele mantém com o governo Bolsonaro, com o fascista Bolsonaro. Pois bem, o deputado Chico Vigilante defendeu o lockdown na cidade de Ceilândia, né?
tudo está sendo retomado, né? Os primeiros prazos já são para essa semana, e nós temos que acompanhar aí de perto, mas o que tudo indica é que, assim como está sendo feito com o governo do Flávio Dino, do Maranhão, do PCdoB, também apoiado pela esquerda, que está escancarando o Estado, né, em favor dos capitalistas, aqui em Pernambuco a situação também rapidamente passe para uma abertura total, aí, atendendo os interesses dos capitalistas. Afinal de contas, o Pernambuco não tem uma situação fiscal tão tranquila assim. O que tudo indica é que qualquer medida, mesmo que fictícia, de isolamento social, vai cair abaixo por pressão de quem realmente sustenta o governo direitista do Paulo Câmara. Isso aí.